Olá, excelentes! Tudo bem? MXRF11, fundo imobiliário com o maior número de cotistas e provavelmente você tem ele na sua carteira de investimentos. Mas uma andorinha sozinha não faz verão. Por esse motivo, hoje nós vamos colocar mais 2 fundos imobiliários junto com o MXRF11 para você poder diversificar a sua carteira de investimentos. Então, pega aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E antes de começar este conteúdo, eu tenho uma novidade especial para você. Estão abertas as matrículas para o Clube do Tesouro, a minha plataforma de educação financeira, onde você vai aprender tudo, absolutamente tudo sobre o Tesouro Direto, do básico ao avançado, marcação a mercado, planilha para você descobrir qual o melhor momento de compra. Você tem um curso lá dentro das trilhas de fundos imobiliários, curso de renda fixa, CDB, LCI, LCA, educação financeira, matemática financeira com HP 12C e Excel e uma super novidade. Agora, no mês de outubro, vai acontecer um workshop, Minha Primeira Ação, para você aprender também como investir em ações. Vai ser ao vivo comigo. Então, para você participar e aproveitar o desconto do lote 1, o link está na descrição desse vídeo, junto com todas as informações. Eu te vejo lá dentro do Clube do Tesouro. Então, bora lá! Portfólio do MXRF11. O que eu fiz aqui? Eu escolhi outros 2 FIIs, daqueles que são recomendados dentro da nossa carteira, dentro do nosso guia de recomendação de fundos imobiliários, que são disponíveis para os nossos alunos. Então eu coloquei 2 aqui. Para você ter uma ideia, lá dentro dessa plataforma tem mais de 50 recomendações de FIIs para você escolher e compor a sua carteira de investimento de fundos imobiliários. Começando com o MXRF11, um fundo de papel. Observa aí que o investimento de ativos dele, 76% em CRIs, tá? Então, 76% em certificado de recebíveis imobiliários, que você está vendo aqui, olha, circulando para você. Enquanto ele diversifica um pouquinho, sim, olha, tem fundos imobiliários nessa carteira também, um pouquinho tá em caixa, tá? Então, esse aqui é a composição do portfólio do MXRF11. Isso aqui é muito importante na hora de você fazer o seu investimento para entender onde você está colocando o seu dinheiro. Então, quando você investe no MXRF11, 76% dele vai para os certificados de recebíveis imobiliários, tá? Agora, o portfólio do fundo que eu vou trazer para você aqui, que é o XPLG11, inclusive é fundo que tem na minha carteira pessoal de investimento. Então, observe aqui que tem vários terrenos, vários imóveis, tá? E aqui o mais legal é você entender, tá, como que está a distribuição deles no estado, como que está a distribuição dele em contrato. Observe que a grande maioria os contratos vencendo em mais de 36 meses e indexador, a maior parte dos contratos estão indexados em IPCA. Então, para você ver, tem aí alguns clientes legais, né? Como o CD da Via Varejo, tá? O CD das lojas Renner, tá? O CD da Leroy Merlin em Cajamar e da Unilever. Tem vários outros inquilinos aqui, vários outros imóveis, tá? Eu trouxe aqui para você entender. Quando você investe em um fundo de tijolo, ou seja, neste caso é um fundo de logística, tá? Você vai se tornar cotista, né? Como se fosse dono daqueles imóveis. E talvez você queira também descobrir quem são os inquilinos, para quem que você está alugando aquela fatia, aquela cota que você tem lá dentro. Então, esse aqui são os imóveis e os inquilinos, tem muito mais, tá? Mas eu trouxe aqui os principais para você entender do XPLG11. Já eu vou trazer os fundamentos e vou comparar os 3 para você entender o dividend yield, o PVP, o patrimônio líquido, o upside, quanto que você vai ganhar se você investir em cada um desses FIIs, legal? E o próximo é o GTWR, que tem aí algumas torres, 3 torres, né, para você ver no Distrito Federal. Então está distribuído 100% aqui no Distrito Federal, os contratos com vencimento de mais de 36 meses e o reajuste, o indexador através do IGPM. O IGPM subindo, tá? Os contratos depois serão reajustados através dele. Então, tem aí a Torre 1, Torre 2 e Torre 3, tá? Então, são 3 torres aqui deste FII para que você seja sócio. Se você mora em Brasília, tá? Talvez você possa pegar o endereço aí e passar perto destes edifícios e poder falar assim, pô, eu sou dono
deste edifício, desta obra, desta construção, legal? Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer para você o portfólio, os inquilinos e os tipos de imóveis que tem esses FIIs. Esse aqui é um FII de laje corporativa, tá? E agora vamos ver o que acontece com o dividend yield, tá? O percentual aqui, você está vendo desde 2016 a volatilidade do MXRF11, tá? Então, por que eu trago este gráfico? Você precisa analisar, não é o dividend yield, não é o valor que você recebeu este mês, tá? E nem do último mês e nem dos 3 últimos meses. É legal que você analise por pelo menos 12 meses, legal? Então, observe aí a volatilidade do MXRF11, tá? Tivemos alguns picos de máximo, tá? Mas ele é bem homogêneo. Aqui o XP-LG11, tá? Lá atrás, em 2018, uma pequena queda, tá? Mas depois subiu, tá? Aí trazendo uma média e uma homogeneidade, né? Ele está mais constante. Então, observe aí que ele tem menos picos comparados com o MXRF11 e o GTWR ainda mais consistente. Então, você vê em alguns períodos aí, até 2021, por exemplo, praticamente quase que uma linha reta, né? Mesmo sendo um ativo de renda variável, trouxe um dividend yield bem linear, bem constante. Prof, por que isso é importante? Para que você não tenha uma falsa expectativa de que dividendos são constantes, é renda fixa, isso é renda variável. Alguns FIIs têm mais volatilidade, tem mais morrinhos subindo e descendo, outros têm menos. Qual que é o ponto positivo de estudo? Que você pode reunir 2, 3, 4, 5, eu sempre recomendo para os nossos alunos, tá, que tenham pelo menos 5 setores distintos para colocar ali entre 7 e 10 FIIs para compor a sua carteira se você é iniciante. Então, agora observe que eu peguei 3 FIIs, tá? Peguei apenas 3, peguei o MXRF11, o GTWR e o XPLG11. Tem mais de 50, para você ter uma ideia, dentro do Clube do Tesouro, dentro do curso que está lá dentro do clube que é de fundos imobiliários, para você começar a fazer a sua seleção. Então, você vai receber essa planilha, vai receber a carteira recomendada, tá? E muitos outros materiais, e aí você vai poder ver o preço teto, o upside, vou falar o que é, vai poder ver o dividend yield, o PVP e etc. Então eu escolhi esses 3, tá? E depois você estuda os outros lá dentro comigo na nossa mentoria que acontece ao vivo a cada 15 dias, tá? Então vamos lá, fundamentos. MXRF11, GTWR e XPLG. Primeira coisa, entender o segmento, tá? Então qual que é o segmento? Segmento de papel, segmento de lajes, segmento de logística. Então aqui eu já tenho 3, tá? 3 segmentos. Tá? Você poderia ter uma carteira aí com até 5 segmentos para começar. Então, talvez você poderia colocar ali shopping, poderia colocar ali fundo de fundo, tá? Poderia colocar ali um fundo híbrido, tá? Para poder compor a quantidade de no mínimo 5, depois você pode ter inclusive até mais. Então, é importante que você comece, ao invés de escolher o fundo, escolha os setores primeiro. Depois você entra dentro daqueles setores e faz um filtro para descobrir quais são os melhores FIIs para a sua carteira. Então, o dividend yield nos 12 meses é muito importante para que você possa analisar o percentual que foi distribuído para os cotistas. Por que que eu trouxe aqueles gráficos para você analisar a volatilidade? Existem cálculos, sim, matemáticos, estatísticos que a gente faz, mas através daquele desenho, através daquele gráfico, visualmente, você já começa a observar qual que é mais volátil, qual que é menos volátil, qual que é mais consistente, qual que é menos consistente, tá? Então, quanto mais volátil, tá, subindo, descendo for, é mais arriscado de garantir um dividend yield que seja o mesmo para os próximos meses. Isso pode ser bom, pode ser ruim, tá? Então, tem pontos onde faz sentido talvez você escolher um mais volátil. Então, o MXRF11 rendeu nos últimos 12 meses 11,56% de dividend yield. Não há garantia nenhuma de que esse dividend yield, esse percentual no qual você não paga imposto de renda, vai ser o mesmo para os próximos períodos. Não há garantia nenhuma, tá? Pode ser que mantenha, pode ser que caia um pouquinho, tá? Pode ser que suba levemente. Esse fundo tem uma característica, não dá para entregar mais do que esse dividend yield, tá bom? Já o GTWR entregou 10,68, e você viu que deles é o que tem uma maior consistência. Já o XPLG11, devido pelo próprio cenário, trouxe um dividend yield de 7,37%. Então, o dividend yield é um ponto importante para você analisar na hora de investir em fundos imobiliários. O preço sobre o valor patrimonial por ação, o famoso P/VP, ou VPA, como está escrito aí. Tá? É um indicador que compara o preço
do título do fundo imobiliário que você está pagando naquele momento, comparado com o que ele tem de patrimônio. Tá? Então é ideal que ele esteja entre 0,9 e 1,10, já expliquei isso aqui várias vezes no canal, depois você pode procurar alguns vídeos aqui também, tá? O MXRF11 é o que está mais caro, ele está 1,02, é como se ele tivesse 2% mais caro, comparando o preço com o seu valor de patrimônio, combinado? Já o GTWR descontado em 16% neste momento, ou seja, você está comprando aquele tijolinho que custa R$1, você está comprando ele por 84 centavos. Opa, é uma boa compra. Estou comprando algo que tem o valor de R$1 por 84 centavos. O mesmo acontece com o XP LG, comprando um tijolinho que custa R$1 por 94 centavos, ou seja, 6% de desconto. Então, se você está iniciando, é sempre legal você olhar para o PVP ou o PVPA, que é esse múltiplo importantíssimo para os fundos de investimento imobiliário. O preço. O preço não vai importar muito, porque depende, né? Eu estou trazendo o preço para você aqui do último pregão, mas provavelmente quando você estiver assistindo este vídeo, pode ser que você tenha um preço diferente, pode ser também que você tenha aproveitado a oferta e é por período limitado, né? As matrículas no Clube do Tesouro, pode ser que você esteja ainda buscando uma fórmula mágica para ganhar dinheiro e não existe. É trabalho, investir, estudo, trabalho, investir, estudo, tá? Então acompanhe comigo sempre aqui o canal para você aprender. Mas vamos lá, o MXRF11 estava cotado em R$10,30, o GTW em R$ 81,80 e o XP em R$ 109. O que isso impacta? Bom, quando o preço vai mudando, muda-se os fundamentos, tá? Muda as variações, mas nessa aula vamos ver aqui o preço teto. Então esse preço teto é calculado aí por um analista certificado CNPI, tá? E aí a gente tem o MXRF11, na visão desta análise, ele deveria ter um preço teto de 10,17, R$ 10,17. E ele está sendo vendido, pelo menos no último pregão, por R$ 10,30. Então, na verdade, você está comprando algo bem mais caro, uma vez que você até já vê isso no PVP, tá? Que está 2% mais caro. O GTWR, ele tem um preço teto de 99. Prof, o que significa isso? Seria o preço justo para você comprar, seria um preço de tabela. Passando disso, ele torna-se caro. Então, observe aí que você, no momento, tem um preço de 81, tá? E tendo uma margem de segurança, tá? Até 99 para ele chegar ali no preço justo, tá? Enquanto o XPLG poderia ter um preço teto aí de até R$ 120,60 e ele está sendo comercializado a 110, 109, quase 110. O que isso gera? Isso gera um upside. O que é um upside? Uma subida, uma margem, um ganho que você pode ter na valorização, na possível valorização do seu FII. No caso do MXRF11 não tem, né? Porque o preço dele é R$ 10,17 e está sendo vendido a R$ 10,30. Então, não tem valorização com base neste preço teto. Já o GTWR tem uma possibilidade de se valorizar 20%, ou seja, eu não sei se você sabe, mas nos fundos imobiliários você pode ter uma valorização do preço da cota e também dos dividendos, que são isentos de imposto de renda todos os meses. Então, esta valorização do GTWR pode chegar até 20%. Ou seja, se você comprar 81, quando você for vender, você vender a R$ 99, você terá ganho aí um valor bruto de 20% e, neste caso, deverá pagar imposto de renda sobre este percentual que você ganhou entre os 81, que é o preço de compra, e o preço de venda. O XPLG está aí com 13,15% de upside, ou seja, de margem de segurança para que você possa ter um ganho na valorização. A liquidez diária do MXRF11, 592.771 negociações por dia, tá? O GTWR, apenas 2.980 negociações, e o XPLG11, 44.767. Por que a liquidez diária é importante? Porque se você resolve vender os seus FIIs, as suas cotas, tá? Você tem que saber se estão vendendo cotas o suficiente para você vender as suas. Então, por exemplo, no MXRF11, como está sendo comercializado uma média de 592 mil negociações, tá? Se você for fazer 10, 15, 20, 30 negociações, tá legal, cabe dentro deste número, tá? É muito pequeno a comparação. Já o GTWR, você tem 2.980 negociações. Se você tem 3.000 cotas deste fundo e resolve vender todas elas no mesmo dia, pode ser que você não consiga vender todas no mesmo dia, talvez isso vai ficar para outro dia. No caso do XPLG, por exemplo, você tem aí 5.000 cotas, 10.000 cotas, 20.000 cotas,
provavelmente você vai vender com extrema facilidade. Por quê? A liquidez diária é de 44.767. Então, isso que é importante para você que está iniciando. Então, não compre FIIs, né, que tem uma liquidez diária extremamente baixa ou uma liquidez diária maior do que a quantidade de cotas que você tem, combinado? Já o patrimônio líquido, para você entender, né, qual deles tem mais dinheiro, tá? Qual deles tem mais patrimônio, o MXRF 2,3 bi, o GTWR 1,2 bi e o XPLG é o mais rico de todos eles, 3,1 bi. E eu não sei o que eu faço, deixa eu ver. Ah, deixei. E agora, se você ficou com alguma dúvida sobre como funciona o Clube do Tesouro, na descrição deste vídeo tem todas as informações, inclusive o link com desconto para o lote 1. Não perca essa oportunidade. Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários, legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!